responsabilidade agora é grande, que os irmãos estão ansiosos pelo costelão que está para sair, né? Então, eu sei que se eu demorar demais, vão querer fazer costelão de neto ali. Então vamos logo para o nosso assunto. Irmãos, na última pregação, agora há pouco, eu disse a vocês que nós não teríamos como tratar do tema que o pastor Tiago pediu para eu tratar com vocês, que é sobre evangelismo, sem antes a gente tratar do tema sobre o que é o Evangelho. Não tem como eu explicar a vocês sobre a evangelização sem que nós tenhamos uma compreensão clara a respeito do que é o Evangelho. E basicamente o que nós vimos é que o Evangelho é uma mensagem. E como uma mensagem, o Evangelho precisa ser proclamado, precisa ser anunciado. E então aquele que ouve precisa receber o Evangelho, precisa crer no Evangelho e precisa também praticar o Evangelho. Então o Evangelho é algo que você entrega para a pessoa por meio da proclamação e a pessoa recebe, mas isso não é um ticket para o céu. Isso é uma mudança de vida. Você está oferecendo para a pessoa uma nova vida. E nós vimos também que essa mensagem do Evangelho ela é uma mensagem salvadora. É uma mensagem de perdão de pecados e de libertação da condenação eterna. Então, quando você anuncia o Evangelho, o que você está oferecendo para a pessoa é perdão de pecados, que ela tenha os seus pecados perdoados e a esperança da vida eterna. Mas o que é isso que você oferece para a pessoa que traz perdão de pecados e esperança da vida eterna? É a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o perdão dos pecados porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós temos a esperança da vida eterna porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, o Evangelho é o anúncio da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de quê? Os Evangelhos. Porque quando você está lendo estes 4 primeiros livros, você está ouvindo a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, então você está ouvindo sobre o Evangelho. Então o Evangelho é o anúncio da obra de Cristo para que o pecador tenha o seu pecado perdoado e a esperança da vida eterna. Agora sim, irmãos, a partir dessa pregação, nós vamos então estudar a respeito da evangelização ou evangelismo. Em palavras simples, evangelizar significa basicamente você anunciar o Evangelho. Então, quando alguém chama você para evangelizar, vamos aqui evangelizar, o nome desse bairro é bairro Ideal, não é isso? Então vamos evangelizar o bairro Ideal. Se você esteve aqui na primeira pregação, você deve saber que isso não significa que você vai pegar algumas tochas de fogo e juntar o pessoal do bairro Ideal e ficar cuspindo fogo e gritando o nome de Jesus. Isso não é evangelismo. Então evangelizar é você sair falando a respeito de Cristo e da sua obra para as pessoas, para que essas pessoas recebam o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Mas não é isso, irmãos, que eu gostaria de enfatizar. Isso é muito óbvio. Evangelizar é pregar o Evangelho. O que eu gostaria de enfatizar é que o Senhor Jesus Cristo, Ele colocou o evangelismo como uma tarefa da igreja. Ou, mais precisamente, como uma tarefa de todo crente. Quando o Senhor Jesus estava prestes a partir, lá em Marcos capítulo 16, diz que Ele disse o seguinte para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isso claramente era o Senhor Jesus Cristo dando aos seus discípulos uma tarefa. Então, evangelizar é uma
a tarefa de proclamar o Evangelho, de proclamar a obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, ele deixou várias tarefas para a sua igreja. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo deixou a tarefa da comunhão. Cristo quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então, toda a igreja precisa ter comunhão. Cristo também deixou para a igreja a tarefa da edificação. Toda a igreja precisa edificar os crentes, ensinar a palavra de Deus para os crentes. Então, se uma igreja não tem edificação, ela está falhando na sua tarefa. O Senhor Jesus Cristo também deixou para a igreja, não só Jesus como os seus apóstolos, a tarefa da adoração. Por isso que você dificilmente, eu pelo menos nunca vi, chega em um culto que não tem momento de louvor. É tarefa da igreja reunir os crentes para louvarem a Deus. E nós estamos então aqui nessas palestras lidando com uma tarefa que o Senhor Jesus Cristo deu, uma dentre estas, que é a tarefa da evangelização. Dentre as várias tarefas que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, ele deixou também a tarefa da evangelização. E você vai encontrar isso muito claramente em Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Então abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Esperar até que todos abram suas Bíblias. Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer por mais esse texto da Tua Palavra que o Senhor quis, ó Deus, que chegasse ao nosso alcance para que nós aprendêssemos e para que nós, ó Deus, pudéssemos ser desafiados por Ti a essa tarefa tão grandiosa que o Senhor deu a cada um de nós, que é a tarefa de pregar o Evangelho, Senhor. Que esse texto, ó Deus, nos desafie verdadeiramente a rever nossas atitudes, a rever nossos corações e a querer, cada um de nós, ó Deus, sermos proclamadores da obra do Senhor Jesus Cristo, pois esse nós veremos é o teu desejo. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, imagine que você está no seu trabalho e então o seu patrão, imagine que você tem um patrão também, chega para você e lhe apresenta uma tarefa. Diz que você tem a seguinte tarefa. Então ele apresenta essa tarefa. Mesmo inconscientemente, geralmente a gente faz isso inconscientemente, para que você faça isso que o seu patrão lhe deu, você precisa responder 3 perguntinhas. Em primeiro lugar, que tarefa é esta? Ou o que significa essa tarefa que o meu patrão está me dando? Em segundo lugar, você precisa se perguntar como você vai cumprir a tarefa que o seu patrão está lhe dando. E em terceiro lugar, para que
você precisa cumprir essa tarefa. Eu estou dizendo isso porque este é o roteiro das nossas próximas 3 mensagens. Agora, nós queremos responder essa primeira pergunta. Qual é o significado, o que é a tarefa da evangelização? O que significa quando o Senhor Jesus Cristo nos dá essa tarefa? Então, quando você escuta que você tem uma tarefa de evangelizar, o que você entende por isso? Então, é isso que eu quero estudar com vocês agora. E as outras 2 perguntas nas pregações posteriores. Então, por que nós lemos esse texto? Porque esse texto aqui, irmãos, ele diz respeito a um dos textos chamados pelos estudiosos da Bíblia de grande comissão. São textos em que o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, antes de ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos e ele deu para os seus discípulos as suas últimas palavras. Aquelas palavras que Jesus não queria que eles esquecessem jamais. Então, são aquelas palavras que têm aquele tom de despedida, como uma mãe que está saindo de casa e vai deixar o filho mais velho cuidando do filho mais novo. Então, ela dá aquelas últimas recomendações. Olha, não deixe ele colocar o dedo na tomada. Não deixe ele brincar com água quente. Não deixe ele brincar com fogo. Aquilo que ela não quer que o filho mais velho jamais esqueça. Então Jesus aqui está nos dando as suas últimas palavras. Aquilo que ele não quer que você esqueça de modo algum. E as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo dizem respeito justamente à tarefa da evangelização. As últimas palavras que Cristo deixou neste mundo diziam respeito ao seu dever e ao meu de pregar o Evangelho. Então vamos analisar aqui esse texto e tentar entender quais são os elementos dessa tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Em primeiro lugar, irmãos, por meio desse texto nós percebemos que evangelizar é uma tarefa obrigatória. O Senhor Jesus Cristo não deixou a evangelização como uma mera opção, como algo que você poderia escolher fazer ou não fazer. O Senhor Jesus Cristo deixou a evangelização como uma obrigação. Note aqui, irmãos, que o versículo 6 nos fala que o Senhor Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos. Pelo contexto do capítulo 1, dos versículos anteriores, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e teve várias reuniões com os seus discípulos. E Lucas nos comunica que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. E que Jesus passou um bom tempo falando com eles a respeito do reino de Deus. Depois de tudo isso, olha a pergunta que os discípulos fazem no versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja bem, irmãos, Jesus passou vários dias falando com eles a respeito do reino de Deus, falando com eles a respeito da descida do Espírito Santo, a respeito de muitas coisas que ele queria que os seus discípulos fizessem. E no final das contas, a pergunta dos discípulos era justamente sobre aquilo que Jesus não tinha falado, que é sobre o tempo. Eles estão perguntando a Jesus quando é que Jesus viria novamente para implementar o seu reino neste mundo.
Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que reflete curiosidade. Eles estavam aqui curiosos por saber aquilo que o Senhor Jesus Cristo não havia revelado para eles. Agora a pergunta é: por que os discípulos estavam curiosos a respeito desse cumprimento, do tempo desse cumprimento? Se você leu os evangelhos atentamente, você percebeu que os discípulos eles tinham uma expectativa de que o Senhor Jesus Cristo iria derrotar o Império Romano, iria começar a reinar sobre Israel, e que quando Jesus começasse a reinar sobre Israel, tudo seria muito bom. Não haveria mais fome, não haveria mais morte, não haveria mais problema algum. Então eles estavam com aquelas expectativas pessoais, de modo que, por causa das suas expectativas pessoais, eles estavam prestando atenção naquilo que Jesus não queria que eles prestassem atenção. Como é que a gente sabe que Jesus não queria que eles prestassem atenção naquilo? Por causa do versículo 7. Olha a resposta de Jesus à pergunta deles. O Senhor Jesus diz o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, aqui está dizendo o seguinte para os seus discípulos: saber o tempo das coisas não compete a vocês. Essa palavra traduzida aqui por não vos compete, a ideia é o seguinte: isso não é responsabilidade de vocês. Deus não quer que vocês sejam responsáveis pelo tempo do cumprimento dessa promessa aqui, da restauração do reino de Israel. Não é tarefa de vocês ficarem procurando saber aquilo que Deus não revelou. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas tem muita gente que gasta muito tempo tentando descobrir coisas que Deus não revelou. Ou quem aqui nunca ficou confuso com aquele debate sobre se Deus é soberano, como é que o homem é livre? Hein? Já viram esse debate? Se Deus planejou todas as coisas, decretou todas as coisas, como é que o homem não é só uma marionete? Como é que o homem é livre? Por que, outra pergunta, por que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Quem aqui já se perguntou isso? Hein? Por quê? Agora a minha outra pergunta é: Deus revelou na Bíblia o porquê Ele colocou uma árvore lá? Sim ou não? Não! E nós perdemos tempo tentando descobrir aquilo que Deus não revelou. E era isso que os discípulos estavam fazendo. Por causa dos seus desejos pessoais, eles estavam mais interessados em saber aquilo que Jesus não tinha contado para eles, do que em saber, ou do que em fazer aquilo que Jesus de fato queria que eles fizessem. E o que era isso que Jesus de fato queria que eles fizessem? Versículo 8. Jesus diz o seguinte: não é obrigação de vocês buscarem saber o tempo do cumprimento dessas coisas. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles aqui é o seguinte: olha, não é tarefa de vocês ficarem tentando saber aquilo que Deus não revelou. A tarefa de vocês é serem
minhas testemunhas. O que eu desejo que vocês façam não é perder tempo descobrindo aquilo que Deus não revelou. O que eu quero que vocês façam é que vocês sejam minhas testemunhas, que vocês preguem a respeito de mim, que vocês proclamem a minha obra. Em outras palavras, que vocês evangelizem. Então, irmãos, muito claramente aqui, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não é sua obrigação ficar tentando correr atrás daquilo que você mais deseja no mundo. A sua obrigação é pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse que nós temos uma obrigação. E essa obrigação é de pregar o Evangelho. Agora vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Muitos de nós temos nos desviado dessa obrigação por conta de motivos muito parecidos aos dos discípulos aqui. Por exemplo, é muito comum na igreja as pessoas terem o seguinte pensamento: quem tem a tarefa de evangelizar é o pastor. O pastor é que é pago para evangelizar. Então, o pastor tem o dever de pregar o evangelho. E se a igreja não cresce, a culpa é de quem? Do pastor. Já que é o pastor que tem a responsabilidade de pregar o evangelho, se a igreja não cresce, a culpa é do pastor. Ou então tem muita gente que pensa assim: não, o meu ministério é o ministério de louvor. Esse é o meu ministério. Tem um irmãozinho ali que ele evangeliza, mas esse é o ministério dele. Deus me chamou, foi para louvar. Deus não me chamou para pregar aos perdidos. Deus me chamou para louvar. Isso daqui, irmãos, é um erro bem parecido ao que os apóstolos estavam fazendo aqui. O que os apóstolos estavam fazendo era desviando-se da responsabilidade que Jesus queria que eles tivessem. E claramente o Senhor Jesus Cristo deixa bem explícito nesse texto e em outros textos que todos nós que temos o Espírito Santo precisamos ser suas testemunhas. Todos nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade de evangelizar não é apenas de uma pessoa, do missionário, do pastor, é de todo crente. Todos nós que temos o Espírito Santo precisamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Agora, o mais grave ainda, irmãos, é quando as igrejas pensam assim. É quando uma igreja pensa, ou, na verdade, é quando uma igreja deixa de cumprir a tarefa da evangelização e focaliza naquilo que é mais legal de se fazer. É muito comum, irmãos, igrejas que pensam, por exemplo, no crescimento numérico. Então, como a gente quer que a nossa igreja cresça, e a gente sabe que pregar o evangelho, isso não é muito eficaz, não vai fazer a igreja crescer muito, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer costelões semanais. E aí vamos sair pelo bairro, divulgando que nós teremos um costelão na nossa igreja. Esses dias eu estava pregando em uma academia lá de Passo Fundo. Então, lá a nossa igreja tem um ministério dentro de uma academia de jiu-jitsu, e eu estava então pregando o evangelho nessa academia. E aí, quando eu terminei de pregar o evangelho lá, um rapaz que é crente de uma outra igreja da cidade,
ele disse assim: pastor, eu posso fazer um convite para os irmãos? Aí eu, pode, irmão. Aí ele, eu queria convidar vocês para domingo irem lá na igreja. A primeira coisa que você pensa é que beleza, né? Estou convidando os irmãos a irem lá na igreja ouvir a pregação. Aí ele disse: queria convidar os irmãos a domingo irem lá para a igreja, porque depois do culto, olha só, porque depois do culto, a gente vai ter um momento de pastel. Vai ser distribuído o pastel, vai ser vendido o pastel para arrecadação de fundos, e vai ser um negócio bem legal. É os jovens que estão organizando. Então, eu queria chamar vocês para esse tempo. Olha só, irmãos. O cara estava convidando o povo a ir para a igreja, desfrutar o que seria oferecido depois do culto. Olha que absurdo. Ele está aqui fazendo o mesmo erro dos discípulos aqui, achando que há coisas mais interessantes a serem feitas ou procuradas do que o Evangelho, do que a divulgação do Senhor Jesus Cristo. E muitas igrejas fazem isso, irmãos, porque almejam um crescimento, almejam crescer. Então as igrejas se tornam clubes, se tornam ambientes de mera comunhão, onde todo mundo aqui vive feliz, onde toda a família aqui é alegre. Então, por conta disso, vamos chamar pessoas para a nossa igreja, porque na nossa igreja todo mundo vive alegre e feliz. Isso é se abster da tarefa de evangelizar. Você vai chamar alguém para a sua igreja, então diga o seguinte: vamos para a nossa igreja, porque lá a gente prega sobre Jesus Cristo. Vamos para a nossa igreja, porque lá vai ter pregação da palavra de Deus. E isso é importante que você escute. Você está com seu amigo na escola, no trabalho, na faculdade, seu conhecido, seu familiar. Fale do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua obrigação, irmãos. No final das contas, evangelizar é uma questão de obediência. Se você não evangeliza, você está sendo desobediente. Se essa igreja, ou a igreja lá de Passo Fundo, não evangelizarem, não tiverem interesse em pregar o Evangelho, essas igrejas estarão sendo desobedientes. E nós vamos já, irmãos, entender muito bem por que nós falhamos nessa nossa tarefa. Na verdade, nós vamos agora ver isso. O segundo ponto aqui, irmãos, a respeito do Evangelho, é que o evangelismo, além de uma tarefa obrigatória, o evangelismo é também uma tarefa sobrenatural. Ou seja, do começo ao fim, o evangelismo depende de Deus. Depende da obra do nosso Deus. Quer você veja aqui, irmãos, que o texto nos apresenta que o evangelismo é uma tarefa capacitada por Deus. Note que nos versículos de 1 a 5, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo capacitando os seus discípulos. Olha só aqui no versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava aos seus discípulos. O Senhor Jesus gastava tempo capacitando os seus discípulos aquilo que eles deveriam fazer. O Senhor Jesus Cristo tirava tempo na sua agenda para sentar com os seus discípulos e transmitir conhecimento a eles e capacitá-los.
Então, irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo capacitando os seus discípulos, dando aos seus discípulos não só o conhecimento que eles precisavam, mas a motivação que eles precisavam. Porque você imagina o seguinte: você está aqui com Jesus, aí de repente Jesus morre. Imagina o seguinte: Jesus morre, você sabe que ele está morto. E então você está aqui na sua casa e ele aparece para você vivo. Como é que você ia se sentir? Hein? Irmãos, naturalmente, você ia sentir uma convicção que esse homem realmente é quem ele disse que é. É ou não é? Tudo que ele disse é verdade. Porque é impossível que um ser humano morra e depois ressuscite e apareça aqui do nada. Por isso que o texto diz que Jesus aparecia constantemente com eles. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por isso que ele disse: se Jesus ressuscitou, então vamos trabalhar arduamente, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então Jesus capacitava os seus discípulos, não apenas com o conhecimento que eles precisavam, mas com a motivação que eles precisavam também. Mas o Senhor também diz aqui, irmãos, que existe uma capacitação espiritual dentro de nós. Ele diz no versículo 8: mas recebereis poder. E a palavra traduzida aqui por poder, ela tem exatamente a ideia de capacitação. Vocês serão capacitados para serem minhas testemunhas. Como é essa capacitação? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo que está em nós nos capacita a pregar o Evangelho. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Só, queridos, que deixe-me explicar a vocês. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo nos ensina que ter o Espírito Santo não significa dizer que agora você sabe tudo e é capaz de tudo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Quando nós oramos, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós temos comunhão uns com os outros. Então nós nos tornamos pessoas espirituais quando nós nos enchemos daquilo que nos torna pessoas espirituais, como oração, leitura da palavra e comunhão. Então deixe-me fazer uma pergunta aqui a vocês. Por que muitas vezes nós não evangelizamos? Por quê? Vocês já passaram por alguma situação em que você está aqui sentado e então o assunto está lá, você está conversando com uma pessoa e você pensa: eu deveria evangelizar ela agora, eu deveria falar de Cristo agora, mas aí tem aquela trava, você fica assim: não, mas eu não vou fazer isso agora, não vou fazer isso, e aí de repente o assunto acaba, a pessoa vai embora e você fica: mas por que eu não falei de Cristo? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? A pergunta é: por que não evangelizamos? Geralmente, irmãos, a resposta está entre duas dessas coisas que nós falamos aqui. Geralmente é por falta de conhecimento. Nós temos medo de não saber responder às perguntas, de não saber como nós vamos falar, o que falar. E se a pessoa me perguntar isso? E se ela me perguntar aquilo? O que eu vou dizer? E se eu não souber? Eu vou passar vergonha. A solução que eu lhe dou é: se você não evangeliza,
por falta de conhecimento, então saiba duas coisinhas. Em primeiro lugar, o que você precisa para evangelizar, você já tem. Que é o quê? Você conhece a obra de Cristo. É ou não é? Hein? Se você é crente, pelo menos uma coisa você sabe, que é o Evangelho. Porque se você não conhece o Evangelho, como é que você foi salvo? Você é crente por quê, se você não conhece o Evangelho? Então, pelo menos uma coisa você conhece, que é o Evangelho. Então, se você conhece o Evangelho, você já está apto para falar do Evangelho para as pessoas. Mas se você tem medo das perguntas, faça como o Senhor Jesus Cristo fez com os discípulos. Se capacite, estude, aprenda, vá atrás de saber mais sobre essa obra da evangelização. Mas a pergunta é, por que nós não nos interessamos em evangelizar? E aqui está o segundo motivo, irmãos. É porque nós somos pouco espirituais. Nós temos o Espírito Santo, mas não somos cheios do Espírito Santo. No texto que eu citei de Efésios 5, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O problema, irmãos, é que nós até não podemos não nos embriagar com vinho, mas nós nos embriagamos de consumismo, nós nos embriagamos de videogame, de futebol, nós nos embriagamos do nosso trabalho, da ganância, de querer ganhar mais e mais dinheiro, nós nos embriagamos de romance, pensamos demais no meu amado, oh meu Deus, como eu amo esse menino, ele é minha. Nos embriagamos de tudo isso e nos interessamos muito pouco pela palavra de Deus e pela oração. E isso é o que de fato nos torna pessoas espirituais. Então, se você está tão interessado assim nessas coisas, como é que você vai se interessar por aquilo que Deus está interessado? Que é na pregação do Evangelho. Então, por que não evangelizamos? Eu só encontro uma resposta no final das contas, irmãos. É porque nós somos muito pouco espirituais. Somos pessoas muito mais interessadas nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Então, queridos, se nós queremos cumprir a tarefa da evangelização, nós precisamos de capacitação divina. E essa capacitação você só encontra na palavra de Deus. Então aqui nessa igreja tem livros. Leia livros que ensinem você sobre a palavra de Deus. Escute áudios, aulas, faça o que for para que você aprenda mais da palavra de Deus. Se capacite para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, a evangelização também é uma tarefa centrada no Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz: e sereis minhas testemunhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: e vocês vão testemunhar a respeito de mim. O que nós aprendemos sobre isso é que evangelizar é falar de Jesus Cristo. Quando você evangeliza alguém, você está falando a respeito de Jesus. Então deixe-me dar aqui um parâmetro para vocês. Você está aqui no seu trabalho, e aí o seu colega de trabalho chega para você e diz o seguinte: rapaz, estou com um problema sério no meu casamento. A minha esposa não para de me perturbar por eu parar de assistir o jogo do Inter.
E aí eu não consigo, porque eu sempre brigo com ela por causa disso. Ela fica querendo ter mais tempo comigo, mas eu não sei se eu amo mais o Inter ou a minha esposa. Então o negócio está sério. Aí você diz para ele o seguinte: você precisa buscar a Deus. Ore a Deus. Vá lá para o seu quarto, dobre o seu joelho e ore a Deus. Você está evangelizando? Sim ou não? Não. Você não está evangelizando. Porque evangelizar é falar a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Então evangelizar seria, deixe-me dizer, o que eu acho que está faltando no seu casamento. Está faltando Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer no Senhor Jesus e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Isso sim é evangelizar. Mas eu volto à mesma pergunta, irmãos: como nós falaremos de Cristo se nós mesmos não o conhecemos? Eu me lembro, irmãos, de uma vez que eu cheguei eu estava numa igreja, e então estava lá uma pessoa que era candidata ao batismo. E então nessa igreja o pastor abria para os irmãos fazerem perguntas para a pessoa. E a única pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que é o Evangelho? Eu pedi para a pessoa me dizer o que era o Evangelho. Aí a pessoa diz: o Evangelho é tudo na minha vida. Não, mas eu quero saber o que é o Evangelho, não o que ele significa para você. Não, o Evangelho é a palavra de Deus. Aí eu: não, nem toda a palavra de Deus é Evangelho. Então, o que é o Evangelho? A pessoa não sabia. A pessoa estava prestes a ser batizada e não sabia o Evangelho. Então, como é que nós vamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo se nós mesmos não conhecemos o Senhor Jesus Cristo? Se você sabe pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o livro de Atos está nos dizendo aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, que evangelizar é testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso deve fazer com que nós liguemos as nossas antenas quando nós estamos falando com as pessoas. Pois hoje em dia, irmãos, é muito comum que as pessoas ofereçam um evangelho centrado na glória do homem. Nós já comentamos sobre isso aqui. É muito comum que as igrejas, e nós também, corramos o risco de fazer o seguinte: a gente chegar para as pessoas e chamar as pessoas até Deus por meio de ofertas atrativas de Deus, do tipo: venha para Deus que você vai ter mais disso, que você vai ter uma família melhor, que a sua vida vai melhorar, o seu trabalho vai ser melhor. Não é isso a nossa tarefa. A sua tarefa é falar de Cristo. Fale do Senhor Jesus Cristo. Não vá com conversinhas do tipo: Deus quer te ver feliz. Não. Diga: Deus quer ver você triste por causa do seu pecado. Deus quer que você se arrependa pelo seu pecado. Lembram quando Jesus começou o seu ministério? Qual era a pregação dele? Se alegrem, porque é chegado o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse? Lembram? Se alegrem, festejem, é chegado o reino de Deus. Não! Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas não falam de arrependimento, não falam de abandono de pecado, não falam
Pare com essa sua vida. Pare com essa sua vida medíocre. Viver para o pecado, viver para ganhar dinheiro e vá viver para o Senhor Jesus Cristo. Não! As pessoas oferecem Deus como a cereja do bolo. A sua vida está boa. Você ganha o seu dinheiro, seus filhos estão indo bem na escola, mas está faltando algo. Está faltando Deus na sua vida. Não, irmãos. Não. Evangelizar é falar de Cristo para as pessoas. E falar de Cristo para as pessoas significa: Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que você tenha uma nova vida. Então se arrependa do seu pecado e creia no Senhor Jesus Cristo. Então o evangelismo é uma tarefa obrigatória, é uma tarefa sobrenatural, capacitada por Deus, é também uma tarefa centrada no Senhor Jesus Cristo, e em quarto e último lugar, serei bem rápido, é uma tarefa universal, não universal no reino de Deus, certo? Mas o versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não deve haver restrições para a sua tarefa da evangelização. Ele fala que não deve haver restrições geográficas. Ele disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas não é só aqui. Em Jerusalém e Judéia e Samaria. Ou seja, você não deve pregar o Evangelho apenas no seu círculo de ação. Você precisa se interessar que o Evangelho chegue a outros lugares, a outras localidades geográficas. Irmãos, eu só estou no Rio Grande do Sul porque há igrejas que decidiram sustentar missionários enviados do Ceará para o Rio Grande do Sul. Porque há pessoas em outros países, inclusive, que não se interessam que o Evangelho seja apenas algo local, mas que o Evangelho seja algo mundial, que chegue em outros lugares, em outros países. Mas também o Senhor Jesus Cristo fala que não deve haver restrições de preconceito. Pois ele diz: sereis minhas testemunhas em Judéia e Samaria. E vocês devem saber que os judeus não gostavam dos samaritanos. Então Jesus está dizendo: vocês precisam pregar o Evangelho para aquelas pessoas que vocês não gostam. Irmãos, que tipo de pessoa vocês gostariam de ter no meio de vocês? Tem muita igreja, irmãos, que tapam os seus olhos para pregar o Evangelho para criminosos, para drogados, para mulheres da vida, para crianças mais pobres, famílias mais pobres, porque tem muita igreja que não quer que a igreja seja preenchida de pessoas de classe social mais baixa ou de pessoas com um estilo de vida que elas não gostariam que os seus filhos fossem amigos. Não deve haver restrição para a pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado para o riquinho do bairro nobre e para os mais pobres dos bairros mais carentes. O Evangelho tem que ser pregado para o bom cidadão e tem que ser pregado para o criminoso também. O Evangelho tem que ser pregado para todo mundo, sem restrição. Então o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que a obra do Evangelho, ela é universal. Que
mundo precisa do Evangelho. Todo mundo precisa do Evangelho. Todo mundo. Então, que essa igreja jamais tenha a visão como tinha uma igreja lá em Fortaleza. Nós somos uma igreja voltada para a classe média. Nós somos uma igreja voltada para a classe alta. Não. Nós somos uma igreja voltada para pregar o Evangelho a todos. Todos. Pobres, ricos, brancos, negros, excluídos, incluídos, todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então vamos responder à pergunta: o que é a tarefa da evangelização? A tarefa da evangelização é uma obrigação. Todos nós devemos evangelizar. A tarefa da evangelização, ela é sobrenatural. Você precisa de capacitação divina para evangelizar. Em terceiro lugar, a evangelização é uma tarefa centrada em Cristo. Você só cumpre a sua tarefa quando você fala de Cristo para as pessoas. E em quarto lugar, ela é uma tarefa universal. Você precisa cumpri-la a todos os tipos de pessoas. Então vamos baixar as nossas cabeças e orar a nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua Palavra. E eu te rogo, Senhor, que aquilo que foi aprendido nessa noite, agora possa ser praticado em nosso meio. Que essas pregações, ó Deus, façam com que essa igreja seja uma igreja que ame a tarefa da evangelização. Que nós não tapemos os nossos olhos ao fato de que essa é a nossa obrigação, Senhor. Que o Senhor não nos permita a nos embriagarmos com os nossos interesses e esquecermos os teus interesses, Senhor. Que o Senhor nos permita, ao invés disso, a amar a salvação de almas, a espalhar a Tua glória neste mundo, por meio da salvação de pecadores. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus, é teu. Amém.